Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez para juntos continuarmos a nossa jornada de meditar na Palavra de Deus na primeira hora da manhã. Agradeço você por estar aí comigo, obrigado por tomar esse tempo para apreciar esse conteúdo e muito obrigado ainda mais porque você toma esse conteúdo e o leva para frente. Faz tudo isso que nós fazemos aqui valer a pena. Obrigado, viu? Porque se você não compartilha, a bênção para em você e abençoa somente você. Quando você compartilha, você abençoa outras pessoas também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte à nossa família, a família aqui do Lição Fácil, tá bom? Combinado? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei e por se alguma razão você não apreciou, por favor, deixa também o seu não gostei, porque vai nos servir aqui de feedback para melhorarmos o nosso conteúdo. Vamos a um resumo do que nós estudamos durante toda essa semana. O fato é que a única solução para a morte está nas mãos daquele que tem a chave da morte, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a ressurreição, o caminho, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele que vive e crê em mim. Se nós pudéssemos refazer essa frase, poderíamos dizer, sem adulteração, sem erro de interpretação. Aquele que vive em mim e crê em mim, não morrerá eternamente. Então não precisa dizer aquele que vive em mim e crê em mim. Somente diga aquele que crê e vive em mim. Não morrerá eternamente. O que eu quero enfatizar com isso? Eu quero enfatizar que precisa viver em Cristo. Precisa crer em Cristo. Crer, a Bíblia diz que até os diabos creem e estremecem. O diabo. Então não basta crer, precisa viver também. Viver é você pensar em Cristo, é você, diante da dúvida, procurar saber qual que é a vontade de Jesus, é você se arrepender dos seus pecados, percebendo e admitindo que os seus pecados trouxeram dor ao coração de Jesus, que você magoou a Jesus, que você cair de joelhos diante dele, pedir perdão pelos pecados, confessando os seus pecados, é você se interessar pelo que ele se interessa. Se ele se interessa por salvação de pessoas, você também se interessará. Isso é viver. Aquele que vive e crê em Jesus, mesmo que morra, não ficará morto eternamente. Voltarão aqueles que creem, voltarão à vida de novo. Ellen White vai dizer assim, em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Aquele que tem o Filho tem a vida. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aquele que crê. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? São palavras claras e inequívocas. Jesus é a nossa única esperança. Ele tem o poder para resolver o nosso pior problema. A morte é nosso pior inimigo. Ela é absoluta, ela é democrática. Todo ser vivo nesse planeta sucumbe diante da morte. Ela é implacável, atinge a todos. Inevitavelmente passaremos por essa experiência se caso Jesus não voltar. Mas nós cremos em um Deus que encara a morte como um simples sono. Para ele, a morte não é problema para nós. Para ele não é problema, porque ele pode tornar a vida aqueles que morreram crendo nele. Claro, até mesmo aqueles que não creram voltarão à vida normalmente para receber a condenação, mas voltarão. Ellen White vai dizer o seguinte, escute bem. Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão trasladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição. Aquele que estava, ele próprio, prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito e poder de dar vida eterna. E é isso. O Senhor Jesus é o único que tem o poder para resolver e solucionar esse terrível dilema da humanidade. Ele tem a chave da morte e ele pode resolver esse problema de maneira definitiva e resolverá por ocasião da sua segunda vinda. A Bíblia diz claramente
que quando o Senhor Jesus descer do céu, ouvida a trombeta de Deus, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O próprio Jesus disse, aqueles que estão no sepulcro ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para horror e juízo, né? E juízo, horror eterno e juízo também. Querido amigo, querida amiga, olha, é difícil viver nesse mundo. Talvez o Senhor Jesus venha ao nosso encontro dizendo assim, olha, eu sei como é difícil viver, eu sei que vocês sofrem demais. Creia somente, creia somente. Como ele falou para Jairo, creia somente. Porque aquele que diz creia somente é o Deus Criador, que faz as coisas virem à sua existência somente falando. E ele falará novamente, dizendo, sai dos túmulos, como ele disse para Lázaro, sai do túmulo. E os mortos obedecerão a essa ordem e sairão, não como entraram, aqueles que morreram em Cristo, não como entraram, mas transformados, incorruptíveis e imortais para herdar a vida eterna. Nós podemos nos apegar a essa palavra. Nós podemos confiar nesse que faz a promessa, porque ele próprio passou pela morte e venceu a morte. Por isso ele tem a chave e pode nos resolver esse problema do ponto de vista humano e insolúvel, mas do ponto de vista divino, somente um lapso de um tempo que será interrompido pela ordem do Criador, dando-nos novamente a vida eterna. Nessa semana, nós estudamos os casos de pessoas que foram ressuscitadas antes da própria morte e ressurreição de Cristo, como um exemplo do que vai acontecer no momento final, né? Quando nós iremos receber a vida eterna. Lá na transfiguração de Jesus apareceram Moisés e Elias. Moisés morreu, foi ressuscitado e foi para o céu. Elias foi para o céu sem ver a morte, representando exatamente as duas classes de pessoas por ocasião da segunda vinda de Cristo. Os que morreram na esperança da volta de Cristo serão ressuscitados assim como Moisés e serão levados para o céu assim como Moisés foi. E os que estiverem vivos, que terão a graça e a alegria de não passarem pela morte e verão a Jesus voltar em glória e majestade. Subirão transformados para o céu, para viver eternamente com Jesus. Quem sabe seja eu e você participantes dessa classe, né? Eu não tenho dúvida que nós somos a última geração e Jesus voltará a esse mundo para nos levar para o seu reino eterno. Mas nós precisamos continuar crendo. Não tenha medo, creia somente, foram as palavras de Cristo para Jairo e são as palavras de Cristo para nós. Que Deus lhe abençoe, meu querido amigo. Tenha fé, continue firme na jornada até o último momento. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença e por termos nas nossas mãos a Tua palavra aqui revelada na Bíblia. Ela nos dá alegria, nos dá esperança e nos dá força. Continue nos fortalecendo, Senhor, nos embates da vida, para que nossos olhos estejam fixos no Senhor, cheio de esperança, e que a nossa esperança se concretize e vejamos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Ora, vem, Senhor Jesus, e venha sem demora. Por favor, no Teu nome pedimos e agradecemos. Amém. Foi muito bom estar com você durante essa semana. Semana que vem estaremos aqui prontos para estudar mais um tema da Palavra de Deus e você é o meu convidado e a minha convidada. Continue sempre ligado aqui conosco, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus lhe acompanhe. Tenha um ótimo final de semana na presença de Jesus.